O senhor vai defender, então, que o amor de Deus, esse amor salvífico, é salvífico, ele é destinado, então, aos eleitos, né? Então, já vou começar contigo, pode começar. Bem, pastor, em primeira análise, eu entendo que na contemporaneidade é até certo ponto um ineditismo falarmos sobre o amor sem que a gente incorra em interpretações equivocadas. E quando a gente vai falar sobre o amor como uma referência a este atributo que faz parte da essência, né, do nosso Deus, o desafio é ainda maior. Eu penso que é a partir deste ponto que, por exemplo, o D.A. Carson, quando se propôs em falar sobre o amor de Deus, ele entendeu o seguinte, que é uma doutrina espinhosa, tanto é que ele vai dar o tema do seu livro chamando-o de a difícil doutrina do amor de Deus. Por essa razão, eu entendo que em uma cultura como a nossa, que relativiza o amor de Deus, sentimentaliza o amor de Deus, em primeiro lugar é importante compreendermos que o amor, a doutrina do amor de Deus, vai além de um mero exercício cognitivo intelectual. A doutrina do amor de Deus exige percepção, discernimento espiritual acima de tudo e experiencial com Deus. E entendo que seja isso que Paulo queria nos ensinar quando ele escreve para os crentes de Éfeso, dizendo que nós devemos esperar em Deus que Ele nos conceda a graça para que possamos compreender o amor de Deus que excede o entendimento humano. É nesse sentido que Paulo coloca. Bom, lançando o fundamento. Primeiro, em um sentido genérico, pastor, as Escrituras demonstram que o amor de Deus, como essa expressão da sua benevolência, ela tem como objeto a totalidade da sua criação, né? A gente vai olhar neste sentido genérico, sim, Deus ama a todos. Salmo número 145, versículo 9, o Senhor é bom para com todos. Lucas 6,35, ele é bondoso até para com os ingratos e maus, e assim sucessivamente. Por outro lado, a Bíblia fala do amor de Deus não somente no seu sentido genérico, como essa benevolência que se estende para toda a humanidade, mas também de um modo muito bem específico, né, que via de regra é chamado do amor de redenção salvífico, o amor redentivo de Deus. Este amor salvífico, ele tem por objeto exclusivo aqueles que Deus escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Neste sentido, nós podemos afirmar que sim, salvificamente Deus ama exclusivamente os eleitos. E ensinar contrário disto é incorrer a 4 erros fundamentais que eu espero a gente dialogar sobre Então você vai defender que ele ama genericamente a todos, mas sim, especificamente somente os salvos. Sim, ok, somente os salvos. Só para concluir, pastor, somente os salvos, e ensinar contrário disso aqui é incorrer a 4 erros fundamentais que nós esperamos trabalhar ao longo da conversa. O primeiro erro... Você já quer citar os 4? Não, pode citar os 4. Só não dá para trabalhar cada um deles agora. Ensinar, ao contrário disso, é incorrer a 4 erros fundamentais. Primeiro, ensinar que Deus ama a todas as pessoas salvificamente é uma afronta à perfeição de Deus, uma vez que o amor de Deus é exaltado de forma desequilibrada, que eclipsa outros atributos de Deus como a santidade, a justiça e a ira divina. Segundo, ensinar que Deus ama a todos de forma salvífica é ressuscitar o falso ensino do universalismo, pois se Deus ama a todos com amor salvífico, então todos devem ser necessariamente salvos eternamente. Terceiro lugar, se Deus ama a todos igualmente, não pode ser perfeito em seus atributos. Porque Deus não pode ter no inferno pessoas que são simultaneamente objetos de seu amor e da sua ira concomitantemente, por toda a eternidade. E em último lugar, ensinar que Deus ama a todos com amor salvífico é pastoralmente inviável, pois aos verdadeiros crentes esvazia o verdadeiro sentido bíblico do amor que Deus tem por eles em Cristo. E, em segundo lugar, dá a falsa segurança de que ímpios, sanguinários e impenitentes são amados por Deus, quando, na verdade, são objetos da ira divina. Ok. Pastor Ezequiel, ele apresentou aí os 4 senãos aí, né? Porque Deus não pode amar a todos com amor específico, com amor salvífico, com amor
da eleição e tal. Mas você defende, então, que Deus ama todos. Então, por onde que você vai caminhar? Bom, essa ideia que o Cipriano defende, ela foi popularizada pelo D.A. Carson no seu livrinho, né, A Difícil Doutrina do Amor de Deus, onde ele faz essas distinções. Não, tem o amor genérico, tem o amor salvífico, e aí nesse genérico aqui Deus ama todos, nesse específico aqui não. Mas, para o azar do Cipriano, talvez, o D.A. Carson já está refutado, né? A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, que é o meu livro refutando o D.A. Carson. Por que, Cipriano, isso aqui? Porque o que é difícil mesmo não é defender o amor de Deus, isso é fácil. Difícil é defender o não amor. E isso é difícil. E é o que o D.A. Carson faz no livro dele e que muitos calvinistas também vão trabalhar um pouco nessa direção. Agora, nós não vamos aqui simplesmente nos debruçar diante dos pensamentos humanos, calvinistas ou arminianos. Vamos para o texto bíblico, que é o lugar mais seguro para a gente estar. Então vamos começar aqui com 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. A Bíblia diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí quando o calvinista diz assim, não, mas esse envio, essa redenção, essa salvação é só para um grupo específico de pessoas e não para todo o mundo, você volta um capítulo, 2 capítulos aí na carta de João, no capítulo 2, ele vai colocar no capítulo 2, verso 2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, nós igreja, nós crentes, nós que confessamos o seu nome. E aí, corrigindo a visão calvinista, vamos dizer assim, né, que ele fosse presciente, ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você não pode dizer que esta redenção ou este amor pertence unicamente a um grupo eleito, escolhido, diminuto dentre a humanidade, porque você cairia em 2 problemas graves. Primeiro é negar aquilo que o texto bíblico coloca como Jesus sendo a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, não somente dos nossos, dos crentes, daqueles que já aceitaram a Cristo nesse momento. Mas isso cria uma implicação ainda pior. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Se alguém vem defender que Deus não ama, aí Deus está precisando conhecer Deus. Deus está sem conhecer o próprio Deus e agora tem uma disposição para com algumas pessoas que não envolve aquilo, que não é só um atributo, é a própria essência de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E se Deus nega este amor para qualquer pessoa, esta pessoa, Deus no caso, estaria em necessidade de conhecer a Deus. E por fim, a palavra de Deus coloca esse amor de Deus como estando no cerne da missão divina, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor é universal. Obviamente que o resultado deste amor ao Deus conceder o Filho é a salvação de quem crê. E aí nós vamos trabalhar conceitos como sinergismo, como a pessoa pode acreditar, mas ela também pode escolher não acreditar. E só quem vai receber o benefício último deste fato de Deus dar o seu Filho em troca da salvação do mundo é quem crer. Mas isso não nega que ele ama a todos. Por isso, inclusive, a vocação do Evangelho é pregação universal a todos. Imagine que Deus mandasse você pregar a toda criatura que Deus os ama, que Cristo morreu por eles. Isso não fosse verdade. Cristo não morreu por todos, Deus não ama a todos. Deus estaria nos incumbindo de uma mensagem mentirosa, falsa, no mínimo dúbia,
para dizer para as pessoas que Deus as ama e que Cristo morreu por elas, quando esse não foi o caso. Algumas pessoas Deus não amou, algumas pessoas Cristo não morreu, e aí você tem uma coisa que fere o cerne do evangelho. Por isso, nós vamos trabalhar os 4 erros, né, supostos que o Cipriano coloca aí, mas eles não se sustentam diante da Bíblia. Acho que isso está bastante claro já desde o começo do debate. Pastor Cipriano, está contigo. Bem,